Lei de Abuso de Autoridade número 4898/65. O direito de representação para o processo de responsabilidade ocorre, seja nas esferas administrativa, civil e penal. Ou seja, aquele que se sentir ofendido pode requerer as três instâncias aí para representar junto àquele que o ofendeu. O direito de representação será exercido por meio de petição. Sempre a autoridade superior daquela pessoa que cometeu abuso de autoridade, que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar a respectiva sanção. E também será dirigida ao Ministério Público, porque a ação é pública e incondicionada à representação do ofendido. O rol de testemunhas é, no máximo, de 3, até 3, se existirem. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade de domicílio, ao sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados, ao exercício do voto, ao direito de reunião, à incomunidade física do indivíduo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Constitui também abuso de autoridade. Vou passar aqui para o artigo 4º. Vamos abrir aqui. São aquelas situações em que envolve a privação de algum tipo de liberdade, ou seja, ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder, submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa, deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada, ou seja, deixar de cumprir a lei, no caso que determina a soltura. Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor, ou seja, cobrar errar o que não existe lei e cobrar em lei, na hipótese de cobrar mais do que a lei prevê. Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. Ou também cometer ato lesivo à honra ou patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder. Também pode a PJ. Eu coloquei aqui salientando que pode ser cometido contra pessoa jurídica. Prolongar a execução de prisão temporária, não cumprir ordem de liberdade, prolongar esse direito de soltura do acusado. Artigo 5º. Considera-se autoridade para efeitos dessas disposições legais quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil, militar, com ou sem remuneração. O detalhe é que cargos não remunerados também sejam, se praticados atos de abuso de autoridade, a aplicação das sanções da lei, mesmo que sejam cargos transitórios, inclusive. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção nas esferas administrativa, civil e penal. A sanção administrativa pode ser advertência / repreensão, suspensão do cargo, função ou posto por prazo,
de 5 a 180 dias. A suspensão eu sempre represento aqui pela cor amarela. Então, de 5 dias, o sol é um dia, não é? A 180 dias, suspensão. Então, aqui está a historinha, a suspensão está seta para cima, está suspendendo. De 5 dias, o sol representa um dia, 5 dedos da mão, 5 dias, a 180 dias. Então, no caso de sanção administrativa, está feito aí o link dos vetores memoriais. 5 a 180 dias para suspensão para a sanção administrativa no crime de abuso de responsabilidade. Também poderá ocorrer a destituição de função, a demissão e a demissão a bem do serviço público como sanção administrativa. A sanção civil corresponde ao valor da reparação do dano ou multa a ser arbitrada pelo juiz. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal. Nesses artigos, vale a pena dar uma olhada, fala das penas, a substituição das penas privativas de liberdade por privativas de direito, tá? Então, a sanção penal para os crimes de abuso de poder serão as de multa, de detenção por 10 dias a 6 meses, 10 dias a 6 meses. Se for funcionário civil, pode ocorrer, inclusive, a perda do cargo e inabilitação para qualquer outra função pública no prazo de 3 anos. Então 3 bolos de aniversário e o carimbo da demissão. Então pode ocorrer até 3 anos de inabilitação para exercer outra função que não seja aquela que ele estava exercendo, porque ele perdeu aquele cargo. E as penas do parágrafo anterior poderão ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente, uma ou outras. Se o abuso for cometido por agente de autoridade policial ou militar de qualquer categoria, poderá ser combinada, aplicada a pena autônoma ou acessória, de não poder acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa. Está aí o Rio de Janeiro representando o município. Tomara que melhore logo a situação aí em Rio, porque a cidade do Rio realmente é esplendorosa. Por um prazo de 1 a 5 anos. Ou seja, quando for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, será possível que esse funcionário fique impedido de exercer suas funções por 5 anos no município da culpa. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito. Não existindo no município, no estado ou na legislação militar normas reguladoras, serão aplicados subletivamente os dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil, ou seja, corre em paralelo o processo administrativo, ele não fica suspenso aguardando o veredito na esfera contenciosa, seja da área civil, seja da área penal. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. Artigo 9º. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente, a representação administrativa poderá ser promovida pela vítima do abuso à responsabilidade civil ou penal ou ambas,
da autoridade culpada, bem nos termos do anterior, apenas explicando um pouco melhor. Corre em paralelo, então, independentemente, olha o Dom Pedro aí, apresentando a independência. Pode correr em paralelo a representação perante a esfera judiciária civil ou penal. Na ação civil, serão aplicáveis as normas do Código de Processo Civil. Ação civil, normas do processo civil no tocante à ação de abuso de autoridade. Ação penal. Ação penal será iniciada independentemente, olha o Dom Pedro de novo, de inquérito, denúncia, apenas sendo necessária a instrução com a representação da vítima do abuso. Então, o outro caso que estava aqui o Dom Pedro, só lembrando, é no caso de poder o vitimado representar na esfera contenciosa civil ou penal, independentemente da tramitação do processo administrativo. Nesse outro caso, que apareceu aqui a figura da independência, representando o caráter independente da ação penal, perante o inquérito policial ou denúncia do Ministério Público. Então será iniciada a ação penal independente de inquérito ou denúncia do MP. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, ou seja, o MP, no prazo de 48 horas, quer dizer, 2 dias, duas fotos de sol representam 2 dias, será, desde que o fato constitua abuso de autoridade, encaminhado e requererá ao juiz a citação do réu, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento. Artigo 14. Se o ato ou fato constitutivo do abuso de direito de autoridade houver deixado vestígios e ofendido o acusado, poderá promover a comprovação da existência de vestígios por meio de 2 testemunhas, sendo admitidas mais 2 testemunhas. Bem como requerer ao juiz, em 72 horas, aí são 3 fotos de sol, a designação de um perito para proceder / fazer as verificações necessárias. Aqui sobrou um sol, são 3 só. Isso, arrumou. O perito ou as testemunhas farão seu relatório e prestarão seus depoimentos verbalmente, está aí o megafone, ou por escrito, está aí a petição, na IJ, audiência de instrução e julgamento. Artigo 15. Se o órgão do MP, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento, o juiz, no caso considerar improcedentes as razões invocadas pelo MP para arquivamento da representação, fará remessa da representação ao Procurador-Geral e esse oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do MP para oferecê-la. Porém, se a Procuradoria insistir no arquivamento, o juiz deverá atender ao solicitado já pela segunda oportunidade de manifestação do Ministério Público. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nessa lei, será admitida a ação privada, subsidiária da pública, sem prejuízo do MP retornar e acompanhar todos os atos do processo posteriormente. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 horas, proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia. No despacho que receber a denúncia, o juiz designará desde logo, no caso, claro, aceitou a denúncia, dia e hora para a IJ, que deverá ser realizada improrrogavelmente dentro de 5 dias. 18. Independente de intimação das testemunhas, as mesmas poderão ser conduzidas ao juízo, e sendo que não serão defendidos pedidos de precatória, ou seja,
para outro juízo, de juiz para juiz, para audiência ou a intimação de testemunha, salvo quando for o caso de escutar um perito para fazerem verificações em outra comarca, como exceção de precatório. O requerimento para a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o juiz em despacho motivado considere indispensáveis tais providências, também não são aplicáveis, salvo que sejam indispensáveis. Na hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou oficial de justiça declare aberta a audiência, pregoando primeiramente o réu, as testemunhas, o perito, o representante do MP ou o advogado que tenha subscrito a queixa, no caso de não ser denúncia. A ausência somente deixará de realizar-se se ausente o juiz. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de termos de audiência. Na IJ, ela será realizada entre 10 e 18 horas em regra, salvo a critério do juiz em outro local. Sempre será na sede do juízo. Aberta a audiência, o juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se o mesmo, por óbvio, estiver presente. Não comparecendo o réu nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência nos ulteriores termos do processo. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o juiz dará a palavra sucessivamente ao MP ou advogado que houver subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, 15 mais 10. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença. Do ocorrido na audiência, o escrivão levará no livro próprio, ditado pelo juiz, termo que conterá os depoimentos, as alegações, acusações e da defesa, os requerimentos, os despachos e sentença. Subscreverão o termo juízo o representante do MP ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu, bem como o escrivão. Nas comarcas onde os meios de transportes forem difíceis, eu coloquei um jegue para representar um local que eventualmente não possa ter carro, e não permitem a observância dos prazos fixados nessa lei, o juiz poderá aumentá-los até o dobro, sempre motivadamente. Então aí, no caso do transporte precário, nessas comarcas, está aí o jumento, né? Jumento ou jegue, não sei muito bem a diferença dos dois, mas não importa, não permitir a observância dos prazos fixados em lei. O juiz poderá aumentá-la sempre motivadamente até o dobro, pelas dificuldades logísticas, enfim, porque realmente demanda mais tempo. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do CPP, sempre que compatíveis com o sistema de julgamento regulado nessa lei, bem como das decisões, despachos de sentenças proferidas no âmbito da interpretação dessa lei, caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal. Jurisprudência, que eu quero até agradecer a participação no canal através de um comentário de uma pessoa que viu esse vídeo, que comentou que a súmula 172 foi cancelada. Então quero agradecer e sempre reiterar a importância da participação de todos. O direito muda constantemente, então é por isso que o canal fica sempre bem atualizado, porque as pessoas sabem que se opinarem, eu vou lá mudar. Então até agradeço, porque eventualmente passa alguma modificação de precedente, jurisprudente, e a gente sempre está atualizando, sempre com a ajuda de todos, já que é um canal democrático. Jurisprudência. Compete à Justiça Militar julgar por abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço, autoridade militar, né, o agente militar. Antes, não contemplava a lei criminal o crime, então era julgado pela Justiça Comum. Então, como a súmula 172 foi cancelada, quem julga agora é a Justiça Militar por abuso de autoridade militar, ainda que praticada em serviço. Não confundir abuso de autoridade com abuso de poder. Abuso de poder configura ilícito na esfera administrativa,
que acarreta a nulidade do ato. É a responsabilidade administrativa do agente. Não tem nada a ver com abuso de autoridade. É ilícito administrativo, não envolve outras pessoas. A ação é pública e incondicionada à representação, qual seja, não é necessária autorização do ofendido ou de seu responsável para a instauração do inquérito policial ou ajuizamento da ação penal. Basta a representação. O STJ e o STF também já deliberou a respeito que o crime de abuso de autoridade não absorve os crimes conexos. Existe apenas na modalidade dolosa, ou seja, não existe crime culposo para abuso de autoridade. A vítima detém o prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa ou representação contados do dia que tomar conhecimento inequívoco do autor do crime. O direito penal, o direito de representação tem um prazo de 6 meses como regra. Bom, então aqui finalizamos o vídeo. Bons estudos a todos. E essa é uma lei realmente que cai aos montes em concurso.